A história do livro azul de Alcoólicos Anônimos. No outubro de 1937, mais de 40 pessoas se recuperaram do alcoólico. Como compartilhar esta experiência? Como difundir esta mensagem? Bill W. tinha 3 anos de sobriedade e o Dr. Bob 2 anos e meio. Durante esse tempo, se haviam dedicado à elaboração de um programa de recuperação. Como fazer-lhe chegar essa grande oportunidade a outros alcoólicos? A comunidade nascente e sua mensagem precisavam se tornar públicos. Sobretudo, era necessário escrever um livro que citasse suas experiências e levasse a mensagem a diferentes lugares. Tal livro não só podia guiar outros alcoólicos para sua recuperação, mas também narraria algumas histórias, além de ser uma grande guia para as relações públicas de Alcoólicos Anônimos. O Dr. Bob se entusiasmou com a ideia, mesmo sendo algo ascético em relação a missionários em salários e hospitais. Com ânimos de lucro, a ideia era levar a mensagem de forma incondicional e sem problemas. Assim, depois de algumas reuniões com outros membros, o Dr. Bob ofereceu seu apoio quando se falou da necessidade de um livro. Alguns membros se opunham à edição de livro ou folheto, mas finalmente se decidiu resolver esse assunto através de uma votação. A consciência do grupo de Alcoólicos Anônimos já estava trabalhando e elaborando as decisões para o futuro da comunidade. O Dr. Leonard B. Strong, irmão de Bill W., o colocou em contato com William Richardson, encarregado das inversões de caridade e amigo, à sua vez, de John Rockefeller. O Sr. Richardson convidou depois ao Sr. Albert Scott, presidente de custódios da Igreja Riverside. Este era grande amigo de Frank Amos, renomado publicista, que com o tempo chegou a ser custódio de Alcoólicos Anônimos, juntamente com Leroy Shipman, encarregado dos negócios personagens de Rockefeller. Dr. William Sevard, que declarou a Bill W. como irrecuperável, e que desta reunião tão esperada por Bill W., o Dr. Bob e alguns membros só ouviram. O que podemos fazer para ajudá-los? Não iria. Não irá o dinheiro perverter tudo isso? Não se criará uma classe profissional? Não se perderá a efetividade da transmissão da mensagem de pessoa a pessoa? O resultado destas perguntas, diante de um projeto que incluía elementos e ideias tomadas da medicina e da religião encaixadas para algo nobre, foi a consignação de $5.000 para a tesouraria da Igreja Riverside, para que fossem usados de acordo com as necessidades. Bill W. e o Dr. Bob retiravam $30 semanais até que o dinheiro se lhes terminou. Tudo parecia dissolvido. Rockefeller manifestou que havia tido uma experiência emocionante e formidável, mas, por favor, nunca me peçam mais. Isto era desalentador. No entanto, o tempo demonstrou que foi o melhor que pôde ter acontecido na nossa comunidade. Os cofundadores e seus amigos renovaram os esforços, criaram uma fundação sem ânimo de lucro. Eles se fariam cargo da mensagem, dos fundos e das contribuições. O nome que se deu foi o de Fundação Alcoólica, sendo constituído com alguns estatutos. Este foi o nome que mudou depois, o da Junta de Serviços Generais de Alcoólicos Anônimos. Entre os meses de março e abril de 1938, Bill W. começou a trabalhar no livro. A tesouraria da fundação não tinha reservas e só existiam 2 capítulos escritos. Tinha que editá-los. Gene Xman, editor da revista Aper, perguntou a Bill W. Será que você é capaz de escrever todo um livro? Com todo esse estilo? Quantos meses levará? De ser assim, antes de uma proposta assim, quantos exemplares deveriam ser vendidos para liquidar a quantidade de empréstimos do editor? Deveria a comunidade de Alcoólicos Anônimos possuir seu próprio livro? Inquietudes como esta aceitavam a Bill W. Se pensou em um talonário de certificados de ações e se escreveu à máquina em cada ação a legenda Works Publishing Inc. Valor unitário, $25. E, no final, a firma de Henry P., presidente, temporalmente, viveram em uma nuvem rosa, mesma que se dissipou ao pouco tempo, já que não conseguiram vender nenhuma das 600 ações, que consideravam baratas. Além disso, se comentava entre a membresia se não seria perigoso misturar uma empresa espiritual com dinheiro e promoções publicitárias. Ao mesmo tempo,
Se pensava que, se o livro fosse vendido, todas as ações seriam compradas. Se falou de publicá-lo no Reuters Digest. Falaram com o Sr. Kenneth Prime, editor e chefe da revista editorial, quem lhes manifestou que ao Digest ele teria gostado de publicar essa história, mas que deveria comentá-lo com a junta editorial. De volta a Nova York, os amigos indecisos começaram a facilitar a nova empresa. Alguns firmaram. Os custódios, que não devolveram salário nenhum, também se uniram à companhia. Alguns alcoólicos anônimos tinham amigos que também firmaram por algumas quantidades muito pequenas. De parte da BW, antigos amigos da Wall Street também colaboraram, além do Dr. Sevard e do Dr. Thibault. Conseguiram receber 200 ações por valor de $5.000. No número 17 da rua William em Newark, Nova Jersey, existia uma pequena oficina, quase quebrada, que contava com um escritório e pouco imóvel. Lá, trabalhava uma secretária chamada Ruth Ko, cujo trabalho se convertia em uma das maiores ajudas para alcoólicos anônimos. A ela, a Bill W. lhe ditava os borradores dos capítulos do livro, guiando-se pela lista que conteria os possíveis encabeçados deles. Henry P., Ruth, Lois e Bill puderam sobreviver sufragando os gastos de custo da oficina. E assim, no mês de abril de 1939, surge a primeira publicação do livro Alcoólicos Anônimos. Os capítulos que seriam readaptados. Durante a reunião semanal, ao grupo de Nova York, localizado na rua Clinton, ao Dr. Bob lhe enviavam cópias para que a revisassem no grupo de Akron. No grupo de Nova York, eram literalmente aporreadas. Estas serviram enormemente para que se incrementassem o entusiasmo e a confiança. Ruth Oak teve que copiar os artículos uma e outra vez. O trabalho se foi avançando. Estavam readaptados o capítulo 5, a história pessoal do Bill W. e 3 capítulos mais. Há uma solução, algo mais perto do alcoólico e nós, os agnósticos. Ainda faltava inserir a coluna vertebral do livro. As discussões sobre os primeiros 4 capítulos fizeram com que a Bill W. chegasse a pensar em tirar pela janela os bêbados. A literatura tinha que ser clara, extensiva e explícita. Não se havia avançado muito com o texto do livro. Fazia falta mais. Algo mais. Fazia falta uma seção de histórias personagens, um testemunho da membresia. Uma vez reunido o material, se tiraram 400 cópias mimeografadas do livro com um selo que dizia cópia prestada para proteger os direitos de autor. Depois de que os nova-iorquinos tinham abandonado os grupos Oxford em 1937, começaram a se designar como um punhado anônimo de alcoólicos. Desta frase a ideia de alcoólicos anônimos, não existia mais que um passo. Este é a origem exata do nome do livro. Se havia pensado titulá-lo A Saída. Se recordou que o livro havia sido um labor conjunto, finalmente. Depois de consultar mais de 100 títulos, foram à Biblioteca do Congresso, onde não existia nenhuma registrado sob o título de Alcoólicos Anônimos, e desta forma se formou o nome da nossa comunidade. Maurice Maker publicou um artigo titulado Alcoólicos Anônimos e deu-os na revista Liberty no mês de setembro de 1939. A redação da mesma recebeu cerca de 800 cartas pedindo ajuda. As enviaram a Ruth Alk e a Bill W. Felizes 24 horas e até a próxima!